E, ó, vamos lá. Então, pessoal, essa daqui, ó, tá? Nossa prática 3 de máquinas elétricas, tá? Depois, ó, vocês venham aqui, preencham o nome de vocês e a data de vocês aqui, tá? Coloca direitinho, preenche para mim, para me enviar depois, tá? E o que a gente vai falar na prática hoje, pessoal? Isso aí que eu tenho certeza, tá? Que o pessoal que trabalha em indústria já mexeu, já viu como é que funciona um inversor de frequência. Tô certo? Todo mundo aqui já mexeu com ele, né? Todo mundo que trabalha em indústria, pelo menos uma vez mexeu com ele. Sim. Sim. Então vamos lá, ó. Então, olha só, pessoal, qual que é o objetivo nosso com essa prática, tá? Compreender o princípio de funcionamento de um inversor de frequência, tá? Identificar as principais vantagens de se utilizar um inversor de frequência em um sistema de acionamentos, conhecer os elementos que constituem um inversor, conhecer os principais parâmetros do inversor de frequência e distinguir um inversor de frequência escalar e um vetorial, tá? Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui, né, com essa prática, pessoal? Antes da gente chegar na parte prática mesmo, eu vou falar um pouquinho sobre o inversor de frequência, tá? A gente vai fazer um levantamento teórico sobre ele, que eu acho importante a gente conhecer não só o que é, como é utilizado, mas também o princípio de funcionamento dele, tá? Então a gente vai fazer esse levantamento teórico. Depois que a gente fizer esse levantamento teórico, ó, fazer uma revisãozinha aqui, ó, coisa simples, tá? Vantagens, princípio de funcionamento, a gente vem na prática, tá? Então na prática a gente vai fazer uma montagem aqui, depois a gente vai fazer uns cálculos e responder umas perguntas, uma segunda montagem e responder mais algumas perguntas, tá? E aí vocês me enviam esse arquivo aqui e fica como a prática de hoje. Então vamos lá, ó. Vamos conhecer a finalidade de um inversor de frequência, tá? Então, pessoal, o inversor de frequência, também conhecido como conversor de frequência, tá? É um dispositivo eletrônico que converte a tensão da rede alternada senoidal em tensão contínua e finalmente converte de novo em uma tensão com a amplitude e a frequência que ela quiser, tá? Então, o que o inversor faz? E eu vou entrar mais em detalhes quando eu for explicar o princípio de funcionamento. Mas, basicamente, o inversor, ele recebe uma tensão da rede. Então, vamos supor, ele está ligado numa rede que é 127 volts, ou seja, a amplitude dela é de 127, né? Uma rede de 127 volts, 60 Hz. Ele basicamente destrói essa corrente e constrói uma nova com a amplitude e frequência que ele quiser, tá? Então ele pega essa rede e transforma, então ele converte tanto a amplitude quanto a tensão dessa rede no valor que ele bem entender, tá? Então, olha só, como a gente viu, tá? Nessa matéria aqui, a velocidade do motor também depende a velocidade do motor também depende da frequência de alimentação da rede, né? Então, ó, a gente pode até ver lá, a velocidade, ela é 1/120, que multiplica a frequência e o número de polos, tá? Então, o que depende a rotação de um motor? De duas coisas, basicamente. Da frequência que a gente vai alimentar ele e do número de polos que ele tem. Então, pensem comigo assim, olha só. Se o inversor de frequência, tá? Quanto maior a rotação, quanto maior a frequência, maior a rotação. E quanto menor a frequência, menor a rotação, tá? Então, quando um motor de indução for alimentado por um inversor de frequência, se o inversor de frequência, ele transforma a frequência na frequência que eu quero, tá?
Então, se eu diminuir a frequência, a minha velocidade do meu motor vai diminuir. Se eu aumentar a frequência, a minha velocidade vai aumentar. Então, se a gente tem um dispositivo que controla a frequência, então, por associação, por lógica, a gente também tem um dispositivo que controla velocidade, né? Então, olha só, o inversor de frequência, ele não só é utilizado para atenuar a corrente no momento de partida, tá? Porque ele atenua e atenua bastante a corrente no momento de partida, mas ele também é um excelente instrumento capaz de controle de velocidade, tá? Por quê? Justamente devido a essa relação entre frequência e velocidade. Então, ele atualmente, quando a gente precisa controlar a velocidade do motor, a gente usa inversor de frequência, tá? Antigamente, quando o inversor de frequência era muito caro, tá? Era um dispositivo extremamente caro, a gente usava todo um dispositivo mecânico de transmissão, de rotação do motor por polias. Todo mundo sabe que quando você tem um movimento rotatório, você pode, se você pegar uma polia pequena e acoplar numa polia maior, você põe essa rotação menor. Se você apoia numa polia menor ainda, você aumenta a velocidade de rotação. Então, todo esse controle de velocidade, anteriormente, era feito por um esquema de associação de polias, tá? Então, era um controle de velocidade totalmente mecânico, totalmente suscetível a desgastes. Então, os desgastes mecânicos que a gente tinha eram muito grandes, tá? E hoje em dia, com o inversor de frequência, o controle é todo feito de maneira eletrônica. Então, o controle ele é muito mais fino, tá? Você pode escolher a velocidade exata que você quer, tá? Ó, a frequência de operação de um inversor de frequência, dos mais comuns, tá? Eles variam desde uma frequência de 0,5 a 400 Hz, dependendo de modelo e marca, tá? O inversor de frequência possui uma entrada que vai ser ligada à energia comum, podendo ela ser monofásica ou trifásica, tá? E uma saída que aplica em dispositivos deve ser alimentado, no caso, um motor trifásico. Então, outra vantagem, pessoal, do inversor de frequência, tá? O inversor de frequência, ele pode ser ligado numa rede monofásica ou trifásica, tá? E você alimenta o motor trifásico. Então, olha só, o que você pode fazer? Você pode pegar utilizando um inversor de frequência, você pode, utilizando um inversor de frequência, você pode pegar um motor trifásico, e ligar ele em uma rede monofásica, tá? Porque o próprio inversor tem essa conversão. Então, você liga o conversor na rede monofásica, então o inversor de frequência está ligado na rede monofásica, e o inversor está ligado no motor trifásico, tá? Então, os inversores de frequência, olha só como é que é o esquema de ligação dele, tá? Então, ó, e o esquema de ligação dele, pessoal, é extremamente simples, tá? Muito simples mesmo. Por quê? A gente liga ele normalmente num disjuntor, tá? A gente liga ele num disjuntor e liga na rede, e o motor a gente liga direto nele, tá? Não tem aquela ligação de bobina, chave temporizadora, não tem nada, tá? Por ele ser um dispositivo eletrônico, toda a programação de partida, de desligue, tudo que a gente faz através do painel dele, que é uma IHMzinha que vem nele, tá? Ou quando ele está ligado num CLP, num sistema maior, você pode fazer esse controle por um sistema supervisório também, tá? Então, ele facilita totalmente o esquema de ligação. Se a gente fosse analisar os esquemas de ligação antigo, esquema de ligação estrela-triângulo, a gente precisa de 3 relés, cada um relé, sendo que uma bobina temporizada, a ligação em contator, a gente não precisa de nada disso com inversor de frequência, tá? A gente precisa só do inversor de frequência e, no máximo,
no máximo, um disjuntor ou um fusível como elemento de proteção. Então a ligação dele é muito simples. Olha, Fê, Oi. isso que você falou sobre controle de velocidade e de frequência dele é uma das vantagens que ele tem para uma soft start? Com certeza, tá? Então, não, quando a gente fala de inversor de frequência para uma partida soft start, tá? O que ele faz, tá? Ele vai assim, ó, quando a gente for ver, a gente vai ver isso. Mas quando você liga o motor, ele vai aumentando a frequência dele linearmente, tá? Então, como que é a entrada? E deixa eu pegar aqui. Espera aí, pessoal. Ó, para responder essa pergunta, deixa eu pegar um. Ó, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Porque ele tem uma partida mais suave também, né? Sim, quer ver? Ó, vamos falar aqui, ó. Tô carregando o quadro aqui, rapidão. Ó. Então, olha só. Quando Pera aí, pessoal. Deu um problema aqui no quadro. Deixa eu começar a tentar de novo. Só um minuto, porque eu não sei o que aconteceu aqui. Vocês estão me vendo? O que vocês estão vendo aí, pessoal? Uma tela escura. Peraí que eu não sei. Quadro de comunicação em andamento. É que deu errado. Deixa eu tentar compartilhar de novo. Vamos lá. Ó, carregando o quadro de comunicação. Aí. Ó, então vamos lá, ó. Então, olha só. Ó, então vamos lá. O que a gente fala? Ó, como que é a partida? Então vamos lá, ó. A gente viu, Vinícius, a primeira partida que a gente viu, tá? Então eu vou fazer aqui de azul, era a partida direta, tá? Então o que significa, ó? Vamos pôr, isso daqui é tensão, V de T, ao longo do tempo, tá? Então olha lá, o motor, ele estava desligado, tá? Quando ele estava desligado, a tensão de alimentação dele valia Não está 0 aparecendo volts. imagem. Não tá aparecendo o quadro aí para vocês? Para Pra mim, mim também não tá aparecendo, não. Tá assim, ó. Compartilhamento de quadro de comunicação em andamento. O meu também tá assim. Então, vou fazer outra coisa. Então, peraí. Ó, parei a apresentação dele. Eu vou optar por um recurso antigo aqui. Ó. Então, olha aqui, Vinícius. Tá vendo agora aqui a tela do Paint? Agora sim. Então vamos lá. Ó. Então a gente vai desenhar aqui, tá? Ó, então vamos ver aqui, ó. Então esse é o gráfico aqui, ó, tá? Em azul, tá? Em azul a gente tem aqui, ó, V de T, ou seja, a tensão em função do tempo, tá? Então, olha só, no que a gente viu até agora, na partida direta, o motor estava desligado, né? Então, era entregue para ele 0 volts, né? Então, assim, aí ele estava desligado. Aí, quando você apertava o botão para ligar, então aqui, ó, a tensão está valendo 0, tá? Quando você apertava o botão de ligar, essa tensão de alimentação do motor, ela ia instantaneamente de 0 para, por exemplo, aqui, ó, 127 volts.
permitindo. Então, ela ia instantaneamente de 0 para, por exemplo, 127. 1, 2, 7 volts, tá? Então, olha só, pensa para o motor, tá? O motor, ele estava 127 volts, então, ó, em azul é o motor, tá? É a tensão, em vermelho é a corrente. I de T. Então, o motor, isso daqui é o tipo que a gente chama de entrada degrau, tá? Então, por que que não é por que que não é uma entrada do tipo soft? Porque a minha entrada, a minha tensão vai de 0 para 127 instantaneamente, tá? Então, isso daqui é uma entrada que a gente chama, em teoria de controle, do tipo degrau. Ela está vindo num valor, instantaneamente ela sobe para o outro, tá? O que que acontece com a corrente, tá? A corrente, ela faz assim, ó, pum! Ela vai lá para cima, passa por um período de acomodação e depois ela estabiliza num valor nominal dela, ó. Então, isso daqui é o valor nominal dela, que a gente chama de IN, tá? Só que, como essa entrada foi muito abrupta, tá? O que aconteceu com ela? Antes dela estabilizar no valor nominal dela, ela atingiu aqui, ó, um pico que a gente chama de IP, tá? Que é a minha corrente de pico. Essa IP por IN, a relação IP por IN, por uma partida direta, tá? Do motor, ela normalmente ela vai de 6 a 10 vezes, ou seja, ela é 6 a 10 vezes maior do que a corrente nominal, tá? Aí a gente viu, por exemplo, que para diminuir isso, a gente usa a partida, por exemplo, ó, essa daqui é a partida, essa aqui que eu desenhei aqui, ó, é a partida direta, tá? Aí a gente viu que para motores pequenos, eles até aguentam fazer essa partida direta, tá? Mas tem alguns motores acima de 5 cavalos que essa partida, que esse IP é tão grande que ele prejudica a minha rede de alimentação. Então, o que a gente fez? A gente pegou para esses sistemas e a gente viu, uma das estratégias da gente ver desse sistema é que a gente chamou de estrela triângulo, tá? Mas o que a estrela triângulo faz, tá? A partir de estrela triângulo, em súmula, ela pega esse degrau maior aqui, ó, que do nada vai de 0 a 127, ou vai, por exemplo, vai de 0 a 220 instantaneamente. A minha partida estrela triângulo, ela pegou esse degrau aqui, ó, e quebrou em 2 degraus menores, ó. Então, o motor, quando ele está desligado, ele vale 0. Quando você liga, ele sobe primeiro para 127, por exemplo. Fica um tempo em 127 e depois vai para 220. Tá? Olha só, quando a gente faz esse daqui, ó, ao fazer isso daqui, ó, a minha corrente de... Então, só de eu pegar esse degrau e quebrar ele assim, ó, o meu pico da minha corrente, ó, a gente tem aqui a corrente nominal, IN, a gente já suaviza, tá? Por IP. A gente suaviza essa relação IP-AN, tá? Ela cai de 6 a 10 para 2 a 4, tá? Só da gente... Então, a partir de estrela triângulo, ela faz isso. A gente viu, ó. Ela liga primeiro em estrela, então ela liga numa tensão menor, conta um temporizador, depois ela passa para triângulo, tá? Isso daqui é a partida estrela triângulo.
a partida que a gente vai ver hoje, tá? Que a gente vai ver na prática hoje, que é a minha partida que a gente chama de soft start, tá? Soft start. É a partida soft start, que é a partida que a gente usa com o inversor de frequência, tá? Então a gente tem aqui, ó. Em azul, ó. A gente tem aqui em azul a V de T, tá? E aqui T. Então, olha só, ela vai valer 220, né? Mas, ó, então o motor está desligado. Quando a gente liga, mas a gente liga através do inversor de frequência, tá? Ou de uma chave eletrônica de soft start, o que ele faz com a tensão? Ele aumenta ela abruptamente, assim, nessa entrada que a gente chama de degrau, ela quebra o degrau em dois degraus menores? Não, ela faz o seguinte, ó, ela vai aumentando a tensão linearmente, ó. Então, se no final ela vai valer 220, tá? Quando você aperta para ligar, ele não entrega imediatamente para ela 220. Ele vai aumentando, ó, ele vai entregando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 220. Aí, como que a corrente se importa quando é assim? A corrente, ó, ela vai subindo junto. O pico dela, pessoal, é tão pequeno, tá? Essa relação IP e N é tão pequena que não é um problema de forma alguma, tá? A gente racionaliza com esse problema, tá? Então foi Anderson não. Então, Vinícius, soft start é isso, tá? Quando a gente fala de soft start, usar o inversor de frequência como soft start é a gente elevar essa tensão no que a gente chama aqui, numa entrada que a gente chama do tipo rampa, tá? Então a gente aumenta ela linearmente, ou seja, a gente está aumentando a tensão de uma maneira soft. Ela não é abrupta, igual uma ligação comum, tá? Então isso daqui é a função do inversor de frequência no momento de partida do motor, tá? Quando a gente está falando, quando o motor está em funcionamento, se a gente variar a frequência dele, a gente varia a velocidade. Aí a gente está usando o inversor de frequência para fazer o controle de velocidade. Então, o inversor de frequência, ele é um dispositivo tão completo que com ele a gente consegue fazer tanto a partida quanto o controle da velocidade, tá? Mesmo dispositivo, a gente consegue fazer duas coisas com ele. Consegue fazer mais coisas ainda, tá? Mas, por exemplo, essas duas coisas. Você entendeu? O que é o Entendi, soft sim. start? O que é o soft start e o controle de velocidade? É o mesmo aparelho, mas que faz coisas diferentes. Não, entendi sim, LP. Ficou bem claro. Entendeu? Então vamos lá. Ó. Então vamos voltar aqui lá para o nosso. Ó. Então, ó, os inversores de frequência não somente controlam a velocidade no eixo de motor trifásico, como também controlam outro parâmetro inerente ao motor elétrico, sendo um deles o controle de torque, tá? Então a gente consegue controlar com ele, além de velocidade, além da partida, o torque, tá? Então esse equipamento, pessoal, ele é versátil, dinâmico e muito utilizado, tá? Elevadores, máquinas, bombas. Hoje em dia, todo ar-condicionado tem um inversor de frequência, tá? Dificilmente hoje em dia a gente trabalha em acionamento de motor sem inversor de frequência. Só motor muito pequeno mesmo, tá? Entretanto, a gente tem que notar que quando a velocidade de um motor é alterada pela variação da frequência, seu torque também é modificado, tá? Então tem essa relação de velocidade e torque.
Em um motor de indução, o torque desenvolvido é diretamente proporcional à tensão aplicada, tá? E inversamente proporcional à frequência. Então, que se a gente diminui a frequência para diminuir a velocidade, a gente, em compensação, aumenta torque. Se a gente aumenta a velocidade, se a gente aumenta a frequência para aumentar a velocidade, consequentemente, a gente acaba perdendo em torque, tá? Então, aumentar a velocidade acarreta uma diminuição de torque, diminuir a velocidade acarreta num aumento do torque, tá? Assim, para manter o torque constante, basta a gente fazer uma relação tensão-frequência seja constante, tá? Então, a gente manter a relação, se ele variar a frequência de alimentação, mas também variar a tensão, ele consegue variar a velocidade e manter o mesmo torque. Deu para entender o que ele quis dizer aqui, pessoal? Então, olha só, se a gente aumenta a frequência, a gente diminui o torque, tá? Mas se a gente aumentar a frequência e aumentar a tensão junto, a gente muda a velocidade, mas mantém o torque constante, tá? Então, o inversor de frequência, para fazer a alteração do torque, ele altera a tensão de alimentação. Para fazer o controle de velocidade, ele altera a frequência, tá? Em sistemas de acionamentos, o inversor de frequência são usados em motores elétricos de indução para substituir os rústicos sistemas de variação de velocidade mecânico, tá? Como polias, variadores hidráulicos e outros elementos que faziam esse controle mecanicamente, tá? Então, ó, as principais vantagens em se utilizar o inversor de frequência em sistemas de acionamento, vocês entenderam isso, pessoal? Essa relação tensão, frequência e torque? Sim. Sim? O inversor de frequência, então o inversor de frequência, ele consegue tanto controlar a frequência que vai ser entregue para o motor, quanto também a tensão, tá? Então, olha só, qual que é as principais vantagens de utilizar um inversor de frequência no sistema de acionamento? Redução dos custos de instalação, otimização do processo, pois o inversor contribui para a redução de taxas de perdas e consumo de material de produção, tá? Contator, pessoal, tem vida média curta, tá? Enquanto o inversor de frequência não. Possibilita controlar a partida e frenagem dos motores, tá? Tornando a operação das máquinas mais suaves. Além disso, o inversor permite a operação em vários regimes de carga, porque ele controla também a carga. Menor manutenção, aumento da vida útil do sistema, uma vez que são usados em motores de corrente alternados, mais robustos e mais baratos que os motores de corrente contínua. Possibilidade de minimizar o consumo de energia quando se utiliza rotações menores. Então, quando a gente pega um motor de acionamento normal, tá? Se a gente precisar ele em rotações menores, o motor em si vai estar funcionando como se tivesse na rotação máxima, tá? O que vai estar transmitindo uma velocidade menor para o meu eixo, para a minha carga, é um esquema de polias. Então, o motor está funcionando a rotação máxima e essa rotação está sendo diminuída por um esquema de engrenagens e polias. Mas o motor, ó, tá a pleno funcionamento, tá? Com o inversor de frequência, o motor rotacionando mais, um motor com uma rotação menor, ele está consumindo menos energia, porque o controle de energia nesse caso é eletrônico, tá? Reduz ruídos, tá? E menor custo de implementação e manutenção. Manutenção da capacidade do conjugado aplicado à carga durante toda a faixa de variação. Então, ele mantém a carga conjugado constante. Melhora o fator de potência, tá? Então, a gente pode utilizar o inversor de frequência para pegar os fatores de potência dos motores, que normalmente é de 0,8, e jogar lá para 0,96. E a gente pode utilizar ele como elemento de controle de malha, tá? Então, a gente pode utilizar ele como controlador PID, a gente pode acoplar ele
a um CLP e utilizar ele num sistema de de automação, tá? Por ele ser um dispositivo eletrônico, ele consegue se comunicar com o CLP e assim controlar o motor, tá? Então é um dispositivo muito vantajoso, tá? Então como que ele funciona, tá? Então olha só, o inversor de frequência, ele funciona da seguinte forma, tá? Ele é ligado à rede, tá? Tanto faz monofásica ou trifásica, em sua saída a uma carga, geralmente um motor, ó. Então, ele está ligado aqui na rede, esse é o inversor de frequência, e aqui a gente tem um motor, tá? Então, a gente não precisa de nenhum outro elemento para ligar o inversor de frequência. No máximo, um disjuntor aqui como elemento de segurança, tá? Então, olha só, o disjuntor, ele pode ser dividido em 3 partes, tá? A gente tem essa parte azul, a verde e a minha parte vermelha aqui, tá? Essa parte azul, ela é o primeiro estágio, tá? O que é esse primeiro estágio aqui? A gente tem aqui, ó, tá? Um circuito retificador. O que esse circuito faz? Ele recebe da minha rede uma rede alternada e ele transforma em uma rede, em uma tensão contínua, em uma corrente contínua, tensão alternada, corrente alternada, ele recebe nisso daqui, tá? E transforma num conjunto de corrente contínua, tá? Então ele pega a corrente alternada e transforma em corrente contínua, tá? Nesse segundo estágio aqui, que é o estágio verde, ele é composto por um banco de capacitores, tá? Que faz uma filtragem de alta frequência. Ele serve como um filtro de frequência, essa parte verde aqui. E por último, o terceiro embaixo, tá? O terceiro estágio, que é o estágio vermelho, que é composto por transistores IGBT, são transistores que ficam liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. O que ele faz? Ele pega essa corrente aqui, que ele transformou em contínua, e transforma, faz a operação inversa do retificador. Ele transforma em corrente alternada, tá? Só que aí, quando ele vai transformar na corrente alternada aqui, ele transforma essa corrente alternada na tensão que ele quer e na frequência que ele quer. Então, como que funciona? Ele recebe a corrente alternada da rede, primeiro estágio transforma ela em corrente contínua, tá? Faz um filtro de frequência e depois transforma em alternada de novo. Só que a tensão que ele recebe da rede aqui é sempre 60 Hz, tá? Se ele for ligado aqui no Brasil. Porque a nossa rede tem uma geração de 60 Hz. Então ele sempre recebe essa frequência aqui, essa tensão com uma frequência de 60 Hz. Quando ele transforma em corrente contínua não tem frequência, né? Então, transformou em corrente contínua. Quando ele vai transformar novamente em corrente alternada, aí ele transforma em corrente alternada com a frequência e tensão que ele quiser. Então, ele recebe 60 aqui, transforma em contínua, e quando ele vai transformar de novo em alternada aqui, ele pode transformar em uma frequência de 1 Hz ou numa frequência de 400 Hz, tá? Depende da programação que a gente faça nele, tá? Pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida aqui? No que a gente. Alguma dúvida no funcionamento do inversor de frequência, nas vantagens e desvantagens? Hein? Por mim tá tranquilo, o LP. Tranquilo? Mais alguém? O pessoal que trabalhava com inversor de frequência sabia que era assim que ele funcionava? Eu não, cara. É? Pois é, isso que eu falo, é isso que eu acho legal, não, cara. A gente tem, tipo assim, a gente trabalha às vezes com algumas coisas no dia a dia, sabe ligar ele, sabe programar, mas não tem nem ideia do funcionamento dele, cara. E olha só, é uma coisa simples. Não é nada de outro mundo. É um princípio de funcionamento bem tranquilo. Na verdade, eu vi hoje essa ligação, como que ela é feita.
Porque lá no departamento fui ajudar a desligar uma dosadora que sai direto para o VW e liga no disjuntor. Uhum. Então a parte de ligação foi só isso, mas o funcionamento não. É bem simples, bem legal. Então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer, ó, tá? A gente vai abrir o CAD Simu 3.0 e a gente vai fazer essa montagem aqui, ó, tá? Olha como é simples a montagem do inversor de frequência, tá? Então eu vou fazer aqui com vocês, tá? Para vocês verem como é que faz. E aí depois eu vou deixar um tempo para vocês fazerem e fazer o que eu tô pedindo aqui. E responder as perguntas que a gente está pedindo aqui, ó. Então, ó, aqui a gente tem o CAD Simu, tá? Então, olha lá, pessoal. O inversor de frequência, tá? A gente pode ligar ele numa rede monofásica ou trifásica. E mesmo assim, alimentar um motor trifásico. Então, eu vou mostrar para vocês, tá? Só para a gente ficar diferente. A gente vai ligar ele numa rede monofásica, ó, então que tem uma fase e um neutro. O LP, Oi. desculpa atrapalhar, mas vai precisar desse software aí? Cara, sim, a gente está usando ele, já vai ser a terceira semana. Tem lá no grupo, só pesquisar lá. Eu mandei ele para vocês lá no grupo. No grupo alunos. Isso. Mandei faz um tempinho já, dá uma procurada lá, cara. Beleza. Tá? Ó. Então, olha só. Então, aqui a gente ligou ligamos aqui, ó, a rede monofásica, tá? Então, ela tem uma fase e um neutro. Eu vou colocar aqui, ó, como um elemento de segurança, um fusível, ó. Então, aqui, ó, vou colocar aqui em série com ele, ó, um fusível em cada fase só, ó, tá? E olha só, o inversor de frequência, ele fica aqui, ó, tá? Ó. Então, a gente tem aqui, ó, esses três elementos aqui é o meu inversor de frequência. Esse daqui é o inversor de frequência trifásico, tá aqui, ó, do lado do motor, ó. Do lado do motor, soft e inversores. Esse daqui é o inversor monofásico e esse daqui é o trifásico. Então, pegar aqui e vou colocar o sensor trifásico, monofásico, tá? Então, coloquei aqui, ó. Então, ele é ligado a uma rede monofásica, tá? Mas ele vai alimentar aqui, ó, um motor trifásico. Deixa eu pegar o motor aqui, ó. Tá? Então, ó, peguei aqui monofásico e trifásico. Agora eu vou fazer essa ligação, ó. Então, aqui, ó, sai da minha rede e chega aqui. Esse daqui, ó, entra no meu L. Essa ligação aqui. A gente liga nesse. Esse daqui. Eu ligo nesse. Esse daqui. Eu ligo nesse. Tá? Ó, esse Motor, daqui qual que você usou mesmo? motor normal, trifásico, ó. Esse daqui. A minha rede neutra aqui, ó. Eu vou ligar o neutro aqui, ó. O LP, você não mostra pra mim onde que é o fusível, que eu não vi onde você pegou? Do lado aqui, ó. O segundo, ó. Segundo, qual que é? Aqui, ó. Esse daqui, ó. Peraí, pessoal, tá piscando demais aqui. Tá muito difícil pra eu montar. Deixa eu só fazer uma coisa. Deixa eu testar outro tipo de compartilhamento aqui. Vamos ver se melhora. Aí, melhorou agora. Ó. Agora a gente tá... O fusível é aqui, ó. Ó, depois eu dou o tempo para montar, tá, pessoal? Depois eu deixo aqui na montagem e ajuda, ó. Então, ó, esse daqui é neutro, então a gente liga no fio de neutro. E esse daqui, ó, é o meu terra do motor. Eu ligo no próprio terra do
fusível, tá? E aqui a gente liga no terra, mas nem precisa nesse caso, tá? Então, olha só, pessoal, aqui, ó, a ponte retificadora. Então, olha, aqui tá a representação, ó, do meu inversor, ó, a ponte retificadora, tá? O filtro de frequência e aqui os tiristores que criam a corrente alternada, ó. Vou chamar esse meu inversor aqui de G1, tá? Todo inversor, então, ó, ele tem a parte eletrônica dele e ele tem também, ó, a parte de comando, ó. A parte de comando tá aqui, ó. Alguém tá entrando aqui, deixa eu aceitar. Então, olha só, a parte de comando dele tá aqui, ó. Tá? Vou até ligar aqui. Vou ligar aqui, ó. Ó, a minha parte de comando, ó, tem que estar com o mesmo nome do meu inversor de frequência, ó. Então, G1, esse daqui, G1, tá? Olha só, agora, pessoal, eu vou vir aqui, ó. E vou na alimentação dele, da parte dele mesmo aqui, ó. Vou ligar aqui, ó. Tá? Ó, na minha porta 1 aqui, pessoal, presta atenção que agora, ó, eu não vou pegar a botoeira, tá? Eu vou pegar um botão, ó, um interruptor. Qual que é a diferença da botoeira? A botoeira, quando você aperta ela, ela fica, tá? Eu vou usar aqui para representar o meu inversor de frequência um botão, ó, um interruptor. Então, eu vou usar 2 interruptores aqui, ó. Ó, eu vou chamar de S1, tá? O outro eu vou chamar de S2, tá? Ó, eu vou ligar na porta I1, o outro eu vou ligar na porta I2. Ó, esse daqui eu vou ligar na porta I1. Esse daqui eu vou ligar na porta I2. Pronto, pessoal. A montagem do motor com inversor de frequência é simples assim. Ó, quando a gente clica aqui, ó, no nosso inversor de frequência, ó, a gente fala, ó, qual que é a velocidade nominal do motor, tá? A frequência mínima e a frequência máxima que ele tem, tá? Então ele vai de 1 a 200, tá? Então, olha. Então quando a gente vem aqui, ó, tá funcionando, tá? Olha só, quando eu aperto o meu botão S1, ó, presta atenção. Deixa eu ver uma coisa. Não tá funcionando. Ó, a gente clica aqui, ó, e a gente tem que, ó, a gente quer ligar ele, ó, para uma frequência de 60 Hz. Presta atenção, apertei o botão. O que está acontecendo aqui, ó? Olha a frequência como ela está subindo. Ó, percebe, tá? Eu vou desligar ele, tá? Então, olha só. Eu vou ligar o meu motor com uma frequência de 60 Hz mesmo, tá? Mas, ó, a partir do momento que eu aperto o botão de acionar ele, ó, olha a frequência subindo linearmente. Ela não está subindo. Ela não vai de 0 a 60 instantaneamente, tá? Ela vai de 0 a... Ela sobe linearmente. Então, ela tem uma coisa que a gente chama de soft start. Então, a entrada, ela é soft. Então, ó, quando eu desligo, a mesma coisa. Ela não simplesmente corta a alimentação do motor, tá? A mesma rampa de subida, ela faz para desligar. Então, ela vai diminuindo a minha frequência e a minha tensão de alimentação. Se a gente apertar o botão S2, ó, ele troca o lado. Então, ele está rotacionando para o outro lado, ó. Desliguei S2, ó, e vou ligar o S1. Ó, vai mudar a rotação dele. Então, ele não tem só uma partida soft, como ele também tem ele desliga soft também. Tá? Ó, e se eu vim aqui, ó,
Velocidade, ó, 600 Hz, a velocidade é 360. Se eu vier aqui e passar para 120, o que aconteceu com a velocidade? Ah, e se eu diminuir a minha frequência para 6? A velocidade cai também, ó. A minha frequência, ó, ela não vai de 120 para 6 instantaneamente, ó. Ela vai caindo linearmente, tá? Então, tudo que quando a gente trabalha com inversor de frequência, todas as mudanças são soft, tá? Então, olha só, pessoal. O que eu quero que vocês façam nessa primeira parte Olha, da onde minha você achou da esse prática? botão? Esse botão aqui, você clica aqui nele, ó. Ele aparece, ó. Ah, não, para configurar ele. Quer dizer, para colocar ele aí no... Esse botão, o A botão. configuração do inversor, não é? Isso, ó, o botão, tá falando esse botão aqui, o S1, o S2? Hum? Aqui, ó. Dentro de botão, ó, ele é interruptor, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse daqui é o botoeiro, ó. E a gente usa o interruptor. Tá, pessoal? Então, ó, depois eu vou abrir aqui para vocês. O do inversor ali, qual que é a configuração dele lá na hora que você clica nele? Peraí. Não, eu não mexi em nada, eu só abri ela aqui, ó. Esse daqui, você fala? Eu não mexi em nada, eu só abri ela. Isso. Não mexi em nada. Só eu coloquei, ó, o mesmo nome do inversor de frequência, ó. Se eu chamei o inversor de frequência de G1, aqui eu também tenho que chamar de G1. Tá? E então, ó. E o do 60 Hz, na onde que... Aqui, ó. Isso aí é o do 60 Hz, desculpa, apertei errado, sem querer. O do 60 Hz é quando você liga ele aqui, ó. Quando ele tá funcionando, você clica aqui, ó, no controlador, ó. E aí ele abre aqui, ó, controlador de frequência. E aí você muda a frequência que você quer, ó. 10 Hz, ó. Quando você liga ele, ó, ele vai subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entendi. Entendeu? Então ele faz. E quando você desliga, ó, a mesma coisa. Ele vai desligar linearmente. Tá? Então, olha só, pessoal. Eu quero que todo mundo faça. Deixa eu explicar o que eu quero no relatório agora. Ó, aqui no relatório, tá? Quando vocês abrirem o relatório, tem a minha montagem aqui, tá? Quero que vocês façam a montagem de vocês. Porque como que eu vou saber que eu quero a montagem de vocês? Vocês vão colocar aqui na sequência, ó, um print dele funcionando, tá? Então, eu quero um print dele funcionando. Então, façam a montagem de vocês e coloquem aqui embaixo um print dele funcionando. No realizem a montagem, tá? Depois que vocês fizerem essa montagem aqui, pessoal, então vamos lá. Ó. Vamos ver o 2. O 2 é a relação entre a frequência de rotação de um motor trifásico. A relação entre a frequência e a rotação. De um motor trifásico é dado pela fórmula, tá? Então, M é a rotação, F é a frequência. Essa aqui é a fórmula que relaciona a rotação de motor e frequência, tá? Então, ó, considere que o motor do experimento tem 2 polos. Preencha a tabela abaixo, relacionando a frequência, velocidade medida e velocidade encontrada, tá? Então, o que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão lá no meu inversor de frequência. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão colocar a frequência para 10 Hz. E vai medir aqui, tá? E vai anotar qual que é a rotação que está indicando lá no software. Vão subir para 20 e vão indicar 30 e vão indicar 40 e vão anotar aqui, ó. Esse aqui é o valor medido. O valor medido vocês encontram lá no software, tá? E a gente tem aqui o valor calculado. Então, vocês vão ter o valor medido e vocês vão usar essa fórmula aqui para calcular qual que é o valor que a gente encontra, tá? Se os valores medidos e calculados forem iguais, tá?
quer dizer que o motor não tem escorregamento. Então, ele é um motor síncrono. Se por um acaso der uma diferencinha entre o calculado e o medido, quer dizer que o motor, ele é um motor assíncrono, tá? Então, você vai analisar se os valores medidos são iguais aos calculados para responder a minha questão 3, tá? Então, se eles forem iguais, todos forem iguais, o meu motor é síncrono. Se eles forem diferentes, o meu motor é assíncrono, tá? Feito isso, vocês vão responder o 4 para mim, que é: construa um gráfico que relaciona frequência e velocidade. Então, vocês vão pegar aqui, ó, essas duas primeiras colunas aqui, ó, frequência e velocidade, e vão construir um gráfico para mim. Ah, que software que eu vou usar para construir esse gráfico? Eu recomendo fazer no Excel, tá, pessoal? Mas se alguém aí trabalha com estatística, tem algum programa melhor que faça gráfico, mas tem até página na internet que faz isso, tá? Pode usar o que for. Vai lá, vai construir um gráfico. O Word já faz isso. Oi? O Word já faz isso na opção de geração de gráfico. Como você Word? já tem uma tabela nominal, você pode, botão direito mesmo, e geração de gráfico. Ele já faz o gráfico para você. Então, ó, faz dentro do Word aqui mesmo. Você pode constrói a tabela aqui mesmo, ó, e já coloca para mim no 4 aqui, tá? Com base no gráfico, você vai falar para mim qual que é a relação entre a frequência e velocidade, tá? Ela é linear, ela é não linear, tá? Ela é proporcional, ela é inversamente proporcional. Então fala para mim se ela é linear ou não linear, proporcional ou inversamente proporcional. Então você vai olhar o gráfico e vai responder isso para mim, tá? Feito isso, ó, você vai responder essas perguntas aqui, ó. Qual o comportamento do motor quando acionado S1? Qual o comportamento do... Então, quando eu aciono S1, o que acontece com ele? Tá? A minha frequência ela vai de 0 ao valor que eu quero instantaneamente. A velocidade ela atinge o valor instantâneo, ela sobe numa rampa. E quando eu desligo, é o mesmo comportamento? Ele desliga, o meu motor desliga na hora? O que acontece quando eu desligo ele? O que acontece quando eu aciono o S2? Tá? Então, vocês vão fazer o teste aí no programa de vocês e vão responder para mim essas 7 perguntas, tá? Essas 7 primeiras perguntas. 8 primeiras perguntas, desculpa. Até a 8 aqui. Acabou o 8, aí eu entro com vocês para a gente fazer a montagem do 9 aqui, tá? Eu explico como é que a gente faz essa montagem do 9. Então eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem até o 8, tá? Ô, LP, você me permite fazer uma pergunta desse 9 já para você aí? Pode sim. Essa rosca sem fim aí, isso aí é fictício, não tem no programa, né? Tem sim. Aí que eu procurei, ela não achei, cara. Você vai, ó, mostrar para você aqui. Ó, peraí, esse compartilhamento fica piscando aqui. Ó. Não, tela 1 aqui. Ó, pausar aqui, ó. Opa. Ó, vamos lá. Deixa eu ver só. Aqui, tá vendo em motor aqui, ó? É a última. Que legal. Tá, deixa eu brincar um pouquinho com isso aí. Vai lá. Obrigado, hein? Nada. Então, ó, pessoal, vou deixar aqui compartilhando para vocês, ó, a montagem dela. E vou ficar aqui para caso alguém tenha alguma dúvida, tá? Bom, façam aí. Eu vou lá só pegar uma água que eu tô tossindo bastante, mas é de garganta seca, não tem nada a ver com Covid, não, eu espero. E aí a gente volta. E aí façam esse daí. Eu vou ficar aqui para tirar dúvida, tá? Daqui uma meia hora a gente faz a segunda montagem e responde as outras perguntas.
Ué,